Vamos fazer um comentário, um ensinamento. É sempre muito importante nós ensinarmos a palavra de Deus. Tem muita gente que pensa que é fácil. A Escritura pega ali e sai pregando e sai ensinando. As épocas, principalmente o Antigo Testamento, são épocas diferentes. As interpretações são diferentes. Então, quando for se ensinar, quando for pregar uma palavra, principalmente do Antigo Testamento, que é mais distante ainda, o Novo Testamento já tem 2000 anos, quase 2000 anos, o Antigo Testamento é bem mais que isso. Fica difícil do obreiro, do cristão que lê a Bíblia e quer ter uma interpretação verdadeira, real, fica bem difícil dele fazer essa interpretação sem uma orientação, sem um ensino. Então nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que nos diz assim. Essa versão que eu estou lendo é Nova Versão Internacional, é uma versão que é bem moderna, um pouco diferente, e ela por ela mesma já explica melhor, muitas vezes, as situações. Já explica muitas vezes o que nós temos que entender e como nós devemos interpretar. Então estamos começando aqui, o podcast abriu, a mensagem de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que nos diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Nós seguimos a leitura ainda nesse versículo. Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Nas traduções mais tradicionais está ali: me dá uma porção dobrada do teu espírito, o que fica difícil para a pessoa interpretar e entender. Não é uma porção dobrada, não é um duplo Espírito Santo. Um duplo Espírito de Deus no Antigo Testamento era Espírito de Deus. Não é isso. Nós estamos tratando aqui de interpretação, precisamos buscar a época e entender o que é. Essa tradução Nova Versão Internacional já fala realmente como é. Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro de seu espírito profético. Eliseu, na porção dobrada, quando diz na tradução mais tradicional, principalmente do João Almeida, aquilo ali quer dizer: faz-me um herdeiro. Quem recebia a porção dobrada era o herdeiro. Então ele está pedindo a Elias, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito de Deus, que ele conceda o Espírito de Deus e a herança. Não era na quantidade do Espírito de Deus que ele estava falando, mas na sua posição de mestre de várias escolas, de profetas, na sua posição de profeta, a sua posição reconhecida, inclusive os profetas, logo após Elias ter sido arrebatado, reconheceram Eliseu como o profeta, o mestre. E apesar de muitos tradutores, muitos comentaristas dizerem que o Eliseu fez o dobro dos milagres nas Escrituras Sagradas, não é isso. Não é o dobro da quantidade, a quantidade dobrada do Espírito Santo que se fala ali. Apesar de nas Escrituras haver também este detalhe. Ali se encontra Eliseu fazendo o dobro do que Elias fez. Mas a realidade não é isso. A dupla porção é ser herdeiro do ministério, é ser um herdeiro. Eliseu pediu o privilégio a Eliseu.
pediu o privilégio de ser o sucessor, o seu sucessor no trabalho de mestre, de professor e de profeta. É a presença do Espírito de Deus que nós estamos falando, né? E toda a Escritura, todo o profeta, ele tinha que ter o Espírito de Deus. Nós podemos ver aqui em 2 Pedro 1:21 nos diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, é isso que Eliseu pediu e conseguiu. Eliseu intercedeu e ele recebeu a herança. Mas a herança do quê? A herança do Espírito Santo e a herança do ministério. O Espírito Santo é muito deixado de lado no Antigo Testamento. Nós podemos entender que tem filmes aí que diz que Sansão era um homem muito forte. Não era um homem normal. O que tinha nele era o Espírito Santo desde o seu nascimento. Um anjo visitou a sua família e anunciou: olha, vai nascer um homem aí de uma força tremenda, um representante, um dos líderes do povo. E esse é o Sansão, não aquele Superman musculoso, mas um homem de força, mas esta força através do poder do Espírito de Deus. Deus presente manifestava a sua glória, o seu poder, a sua autoridade e a sua vontade através de Sansão. Davi a mesma coisa. Davi não era um super musculoso, um Superman, era um homem, até dizem que ele era pequeno, mas eu acredito que de um tamanho normal para a época, e bem menor que Saul. Saul, sim, diz a Escritura que era um homem alto, eu acredito que quase 2 metros de altura, mas foi rejeitado pelo Espírito de Deus e nunca manifestou a força, o poder e a autoridade que foi manifesta em Davi. Mas não pelos seus músculos que Davi fez isso. Não era a força humana. Sansão também era a força e poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o que nós temos que buscar, é o que nós temos que pedir, indo à igreja, a presença do Espírito de Deus, aceitar a Jesus e receber o Espírito de Deus e pedir o batismo no Espírito Santo, para que possamos receber os dons. Não estou falando para receber o dom da força. Se for o da força, tu vai receber da força. Mas se não for a maneira, para a nossa época não é a mais ideal, não é essa. Geralmente é a pregação, o ensino, a intercessão para a cura e outros dons, manifestações de milagres, de prodígios, de revelações, e tantos dons, falar em línguas e interpretar línguas, ensinar, pregar, orar e abençoar a igreja, o próprio ofício diaconal, evangelista, presbitério, o pastoral. Isso tudo são dons que nós temos que receber. Então não vá atrás das interpretações usuais, que Sansão era um super-homem, Davi era um homem de força, pegou um leão, rasgou pelo meio, mas não é. É o poder de Deus, a presença do Espírito de Deus nele que executava esta obra. E foi isso que Eliseu pediu. Se a sua tradução é como a minha aqui, você vai entender. Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. É bem mais entendível do que nas traduções tradicionais que dizem: me dá a porção dobrada do teu espírito. E assim nós vamos esmiuçando e capacitando as pessoas para pregar, para viver a sua vida em espírito e em verdade, e em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo.
Se você não aceitou Jesus ainda, aceite. Se você não recebeu ainda a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, vamos orar agora no final do programa para isso. E você ore na sua casa, vá à igreja, aproveite o fim de semana